Graças a Deus, gente. Hoje nós iremos fazer nosso devocional aqui para que você entenda a importância de você usar o seu testemunho para atrair pessoas para Cristo, né? Para atrair pessoas para o Senhor, nosso Deus. Foi isso que Jacó fez, né? Olha só no capítulo 35 de Gênesis, no versículo 2 até o 4, olha. Diz assim, então disse Jacó à sua família, era a família dele, a família e a todos que com ele estavam. Ele falou, olha, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então aí ele fala, né, o testemunho dele, ele tá dizendo pro povo, olha, eu vou fazer um altar para o Deus que me livrou da minha angústia, né? Foi como se ele estivesse dizendo assim, ó, que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Observe que aqui, né? Aqui é como se estivesse contando em resumo, né? Em resumo, porque você imagina a cena, aquele povo, eles serviam a deuses estranhos, né? Deuses que simplesmente não existiam, mas na cabeça deles, na mente deles, eles acreditavam nesses deuses, né? Que era feito por mãos humanas e eles acreditavam. Então, Jacó ali foi como se no dia de hoje, né, para um cristão seria uma evangelização, né? Uma evangelização na qual rendeu uma conversão de muitas pessoas, né? Porque aqui você percebe que é como se tivesse acontecido um milagre, porque aquele povo, ele ouviu Jacó e pelo testemunho de Jacó, eles obedeceram, eles fizeram aquilo que Jacó estava dizendo, que ele falou para abandonar os deuses estranhos e tudo mais. Olha, aí ele disse, aí diz assim, né, no versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então eles entregaram para eles, né? Você observa que hoje em dia é muito difícil, né? As pessoas, quando elas têm uma ideia na cabeça delas, é muito difícil tirar da cabeça delas essa ideia, entendeu? Então, principalmente pessoas que não querem saber de Deus, né? Que não acreditam em Deus e não querem saber de Deus. É muito difícil, né? Tirar a ideia que elas têm na cabeça de que Deus não existe e essas coisas, né? Que elas colocam na cabeça. E até mesmo tirar delas o desejo delas seguir ídolos, né? Delas acreditar em tipo de outros deuses que você sabe que não existe. Então é muito difícil. Só que o testemunho é a importância do testemunho. O testemunho de Jacó fez eles acreditarem. Sabe por quê? Porque foi algo que eles viram. Foi algo que eles presenciaram. Foi algo que mesmo que eles não tenham presenciado, mas que eles ouviram falar, né? No versículo 5 fala que as vizinhanças, né? As circunvizinhanças das cidades, elas tinham o terror, porque elas souberam, né, das maravilhas e do que Deus fez na vida de Jacó. Aqui no versículo 5 diz, ó, e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Eles não quiseram nem perseguir os filhos de Jacó, porque neles houve um terror, sabe? Um medo.
porque eles viram que Deus é na vida deles, né? Então, o testemunho ajuda muito, tá, gente? Para uma pessoa vir a crer em Deus, né? Muitas vezes, né? Muitas pessoas, né, religiosas, utilizam da ignorância para atrair as pessoas a Cristo, mas não é assim, né? Não é por violência, né? Não é você dizendo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, não é dessa forma, né? Mas é com testemunho e com amor, né? O próprio Jesus, né? Para nós aceitarmos Ele, né? Se hoje há um evangelho, se hoje há pregação, é porque Ele fez o ato lá na cruz, né? Morreu no nosso lugar. Se há o evangelho hoje pregado, é porque Ele fez o ato de amor lá na cruz por todos nós. E o que é esse ato? É uma demonstração de amor, né? O próprio Jesus demonstrou amor para que nós venhamos crer nele. Olha só, o modo que ele fez para que nós venhamos crer nele. Ele simplesmente se entregou lá na cruz, né? Do Calvário, morreu em nosso lugar, dizendo que os nossos pecados estão perdoados nele e que todos os nossos erros do passado ficam para trás e que nele nós não teremos culpa nenhuma. O próprio Jesus demonstrou esse grande amor para que o evangelho fosse pregado assim, né? E não de uma forma, sabe, que vai afastar as pessoas. Então, o testemunho é importante e agir com amor também é importante, tá, gente? E eu já tinha lido nessa parte aqui esse capítulo, desse versículo, mas ainda não tinha refletido, né, nessa parte, né? Isso se chama a palavra revelada, né? Que é dentro da palavra. Então, que o seu testemunho alcance vidas, que o seu testemunho seja capaz de fazer outras pessoas crer em Deus, né? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. É um direito que elas já têm, mas elas não agarram. Muitas por ignorância, muitas por falta de alguém chegar lá e falar com elas, dizer da forma certa, né? Porque muitas vezes nós queremos, né? Queremos que as pessoas também aceitem Jesus, mas se nós agirmos da pior forma, como é que elas irão, né? Nos ouvir? Nós temos que ser sábios, né? Nós temos que ter estratégias, né? Olha só aqui o que Paulo disse. Como é que ele fazia? Qual era a estratégia dele para ele ganhar, né, as pessoas para Cristo? Olha, em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 22, olha só o que ele diz. Fiz-me fraco com os fracos. Ou seja, ele não se passou por um crente santo, entendeu? A pessoa que só ele não tem pecado e os outros descrentes estão em pecado, mostrando, apontando o erro dos outros, não. Ele se fez fraco para com fraco, né? Aí, olha só. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ao versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ao versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correr de tal maneira que o alcanceis. Aí aqui vem, ele faz uma comparação com o atleta, né? Todo atleta em tudo se domina. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, gente, Paulo, ele
Ele se fazia fraco para os fracos, né? Se, se fazia, né? Como aquilo que uma pessoa era, né? Para ter uma estratégia de ganhar aquela pessoa para Cristo. Então, se ele chegasse para uma pessoa fraca, ele não ia se mostrar forte, né? Porque senão, como é que aquela pessoa ia falar com ele? A pessoa ia ter insegurança, a pessoa ia se achar indigna de estar perto dele, né? Não por conta de dele ser santo, não, né? Santo é Deus, né? Mas por ele ser uma pessoa de Deus, né? Mas se a pessoa se achasse indigna, a pessoa achasse que se ele se mostrasse como alguém muito santo, muito, sabe, que se ele se mostrasse apontando os erros para a pessoa, dizendo que ele não fazia aquilo, mas a pessoa estava fazendo e por isso ela estava daquele jeito, isso aí não ia gerar salvação, não ia gerar salvação na pessoa, né? Mas ele se mostrava fraco para com o fraco, né? Se igualando, né? Então a empatia, né? Tendo empatia pelo outro, né? Sabendo se colocar no lugar do outro para poder trazer a pessoa para Cristo. Então, se você tentar, né, evangelizar as pessoas dessa forma, né, se colocando no lugar delas, né, entendendo a dor delas, procurando as entender, mostrando o caminho certo para elas de uma forma que sem arrogância, né, sem mostrar que, que só você que está fazendo as coisas certas, né, sem mostrar algo assim muito que a pessoa pode até achar que você não tá, que você tá até brigando com ela, né? Muitas vezes pode achar isso, né? Não aceitar. Mas também existe maneiras de que a gente quer, né? O bem da pessoa, a gente procura, né? Evangelizar e ali e a pessoa não simplesmente não se atenta, né? Para as palavras que a gente diz, mesmo que com amor, mesmo que com carinho, né? Tem pessoas que não, mesmo assim, diz que não quer saber de Deus e é isso, pronto. Mas pelo menos você fez a sua parte, né? Faz a sua parte, né? E Deus, ele cuida de tudo aquilo que você não pode, né? É só Deus que pode, né? Entrar no coração da pessoa e fazer com que ela reflita nas atitudes dela e que ela aceite, né? Que ela aceite a salvação que está disponível para ela. É somente Deus mesmo. Eu falo aqui, tá? Mas não é eu que posso convencer você a aceitar Cristo. Não sou eu, né? É o Espírito de Deus que está em mim que pode convencer você. É a palavra de Deus também. Então, que você venha refletir, né, nesse devocional que nós fizemos, né? Você cristão, que você procura evangelizar as pessoas de uma maneira mais leve, né? Sem muita, sabe? É claro que tem as questões da repreensão, você não pode deixar de. Quando Deus manda uma palavra de repreensão, você precisa sim liberar aquela palavra, né? Mas é preciso saber como, né? Dizer, né? Tem como a gente falar palavras de repreensão, né? Sem nós ser arrogantes, né? Jesus, ele dizia, né? Palavras de repreensões também, mas não de uma forma de uma forma ruim, né? Mas era de uma forma de que penetrava no coração das pessoas o que ele falava e gerava transformação de vidas. Transformação de vidas e não raiva. Transformação de vida e não, né, não pessoas que se afastavam, mas gerar transformação de vidas, né?
nós sabemos que nesse mundo, né, existe pessoas de várias personalidades, né? Mas Deus, ele conhece todas elas, né? Ele conhece você, conhece a pessoa que você quer evangelizar, ele conhece cada um e ele vai falar com cada um da forma que essa pessoa entenda, entendeu? É a forma que a pessoa entenda, como ela vê o mundo. Deus utiliza dos detalhes para ele falar com essa pessoa, com você, entendeu? Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta e admira a contemplação, né, a contemplação que você contempla a natureza, se você é uma pessoa assim contemplável, que gosta de contemplar, assim como Jeremias, né? Então Deus falará com você através de quando você estiver contemplando algo, contemplando a natureza. Ele fala aí dentro do seu coração, né? De várias formas ele fala, ele usa, né, a personalidade que a pessoa tem, as coisas que a pessoa gosta. Deus, ele é tão inteligente, ele é tão maravilhoso, sabe? Eu fico impressionada, porque Deus é muito inteligente, gente. Ele sabe. Então nós precisamos ser sábios, né? E seguir o direcionamento de Deus. Amém? E até o próximo vídeo, tá, gente? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí para chegar mais pessoas, tá bom? E aí, abençoe esse canal com o seu like aí. Você estará abençoando aqui o canal, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa para dizer, pode dizer aqui nos comentários, tá? Que assim que possível eu estarei respondendo. Até o próximo vídeo.